Paz, povo de Deus, que Deus possa abençoar meus amigos, meus irmãos em Cristo Jesus que estão do outro lado, nos assistindo agora neste momento. Irmãos, vamos dar início a uma matéria, a qual tem por tema as aparições de Cristo no Antigo Testamento. As aparições de Cristo no Antigo Testamento. Irmãos, através desta matéria, creio eu que Deus vai abençoar o teu conhecimento, vai multiplicar, Deus vai abrir o teu entendimento, a tua mente, depois desse pequeno estudo que nós vamos estar passando para os irmãos. Amém? Antes de nós estarmos iniciando, vamos fazer uma pequena oração para que Deus possa nos abençoar mais e mais. Vamos orar. Senhor Deus, Pai que estás no céu, nesta hora, neste momento, Pai, eu quero te apresentar os teus servos, os teus filhos, Pai, que estão assistindo essa primeira aula, Pai, de introdução. Que o Senhor possa abençoar e dar vitória, Pai, para cada um dos teus filhos e teus servos, Pai. Que o Senhor possa abençoar de uma forma tremenda e poderosa, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Irmãos, nós temos que entender que Jesus, no Antigo Testamento, ele não existia. Existia o Verbo. A Bíblia diz em João, capítulo 1, versículo 18, que ninguém jamais viu a Deus, a não ser o seu Filho unigênito, que o seu Pai o deu, o revelou. Então nós prestamos atenção que Jesus, ele sim, ele foi revelado depois que ele saiu de Maria, depois que ele saiu do ventre de Maria. Antes disso, ele não era revelado. Jesus disse para Maria: tu conceberás e dará à luz a um filho, e ele se chamará Jesus. Como? Se chamará Jesus. Então ele não se chamava Jesus, ele ainda iria ser chamado Jesus. Amém? Ou seja, antes dele sair de Maria, o nome Jesus não existia. Existia o Verbo, que estava no seio do ancião de dias. Amém? Então nós podemos ver algumas aparições de Cristo no Antigo Testamento, antes dele ser revelado. Ou seja, o Cristo não revelado, certo? Como, pastor? Lembra daquele quarto homem da fornalha, que no caso não é o quarto, ele é o primeiro homem da fornalha, só que alguns já colocaram na sua cabeça sendo o quarto homem da fornalha, só que ele é o primeiro, ou seja, o primeiro homem da fornalha. Glória a Jesus. Ele é o primeiro na tua vida. Ele é o primeiro na tua casa, é o primeiro no teu ministério. Ele é o centro da tua vida. Ele é o centro da tua casa e do teu ministério. Se ele não for o centro, desse jeito não funciona. Então ele é o centro de tudo. Então ele é a Bíblia diz em Apocalipse que ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Ele não é o último, como diz muitas pessoas, abre a boca dizendo quem dá a última palavra é Deus. Não, Deus não dá apenas a última, ele dá a primeira e a última, porque a Bíblia diz que Deus nos escolheu antes de nós mesmos nascermos. Ou seja, antes de nós existirmos, ele já tinha nos escolhido desde o ventre da nossa mãe. Ou seja, ele deu a primeira e também a última palavra. Só que, infelizmente, quando nós crescemos, nós queremos tomar decisões precipitadas, ou seja, Deus tem um projeto para nós não queremos andar nesse projeto, nós andamos no projeto que nós mesmos queremos, ou seja, nós não andamos no centro da vontade de Deus, mas quando nós passamos a entender o mistério de Deus, nós vamos fazer como o apóstolo Paulo disse: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Ou seja, quando você passa a servir a Deus de verdade, você não tem mais o controle da sua vida. Amém? Você não tem mais o controle da sua vida, porque Cristo, ele vive em você. Amém? Então são esses tipos de aparições que nós vamos descobrir no Antigo Testamento. Então, aquele primeiro homem da fornalha era Cristo não revelado, certo? Não era Jesus, era Cristo não revelado. Era o Verbo que se manifestava em várias formas. Como rocha, como coluna de fogo, como nuvem, de várias formas ele se manifestava como um anjo do Senhor, certo?
Lembra aqueles 3 homens que apareceram para Abraão? Então, também era uma manifestação do próprio Verbo. Então, quando aquele anjo que apareceu para Agar, lembra? Aquele anjo que apareceu para Agar, aquilo era uma aparição de Cristo no Antigo Testamento. Amém? Então, vamos lá. O que eu quero deixar aqui para a aula de introdução, eu quero deixar aqui para os irmãos, se encontra no livro de Juízes, capítulo de número 14, versículo 5, que diz: E desceu Sansão juntamente com seu pai e com sua mãe a Tinar, e vindo às vinhas de Tinar, eis que um leão jovem rugiu contra ele. Presta atenção. E o Espírito do Senhor Jeová de tal maneira se apossou dele, que ele o destruiu de alto a baixo, como quem fende um cabrito, e não tinha nada nas mãos, mas não contou nem para o seu pai, nem para sua mãe o que tinha feito. Sucedeu e desceu e falou àquela mulher, e ela agradou os olhos de Sansão. E depois de um tempo, ele voltou para tomá-la, e se apartou do caminho para ver a ossada do leão. E eis que havia um enxame de abelhas e mel no corpo do leão. E ele tomou o mel em suas mãos e seguiu caminhando e comendo dele. Pastor, agora me diga, aonde é que está Cristo aqui? Aonde é que o Senhor vê Cristo aí que eu não consigo ver? Eu não consigo ver Cristo aí. Bom, Cristo aparece aqui e outras tipologias nós vamos encontrar aqui. Nós vamos prestar atenção que quando Sansão ele desce para a vinha, quando ele desce ele encontra um leão jovem, runge com ele, ou para ele, melhor dizendo. Quando runge para ele, contra ele, pulando em Sansão briga com o leão e ele rasga o leão como se fosse um cabrito, a Bíblia diz, como se fosse um cabrito. Olha que interessante. Depois que ele mata o leão, ele deixa o leão lá e segue sua viagem. Quando ele volta, ele faz questão em encostar e ver o cadáver do leão. Quando ele vai, ele encontra o quê? Ele encontra um vexame de abelhas. Quando ele vê esse vexame de abelhas, você vai observar que ele enxota as abelhas, tira o mel e prova do mel e leva o mel. Ele leva o mel, é dele o mel, ele leva. Porque para ele foi uma vitória, ele estava desfrutando daquela prova que ele passou, daquela luta que ele passou. Agora preste atenção, pastor, onde é que está Cristo aqui que eu não consigo ver? Você vai ver Cristo agora. Quando Sansão ele desce, Sansão representa o quê? Presta bem atenção, Sansão representa Israel, certo? Sansão representa Israel. E quando ele desce para matar o leão representa o quê? O leão representa Cristo. Como é que é, pastor? Representa Cristo. Vamos lá. Quem é que mata Jesus? Qual é o povo que mata Jesus? O próprio povo de Israel mata Jesus. Quando ele mata Jesus, eles matam Jesus, observa que como se fosse nada. Eles não estavam nem aí para Jesus, nem aí. Mataram Jesus e deixaram lá. Agora observa. Quando Sansão mata o leão, aleluia, a Bíblia diz que ele mata como se fosse um cabrito. Como se fosse um cabrito, o próprio Cristo sendo morto por Israel. Sansão estava totalmente fora do caminho do Senhor. Israel estava totalmente fora do caminho do Senhor também. Aleluia. Então por isso que ele vai matar, aleluia, o leão. Ele mata, o povo de Israel mata Jesus. Quando ele mata Jesus, observa que eles vão embora. Ou seja, Sansão, melhor dizendo, vai embora. Quando Sansão vai embora, aleluia, quando ele passa por lá de novo, ele já vê as abelhas. Ele vê o mel. Aonde? No cadáver de Jesus. Ou seja, no cadáver do leão. Vocês estão pegando aí? Quando ele passa por lá, ele vê o quê?
ele vê um bocado de abelha no cadáver do leão. Ele enxota as abelhas, pega o mel e sai comendo do mel. Ele enxota dizendo: foi eu que matei, o mel é meu. Aleluia, Jesus. Vocês estão entendendo aí? Ou seja, Israel mata Jesus. A graça do Senhor Jesus alcança todos os gentios. Aleluia. O que é? O mel. O mel representa o que? A graça. E quando Israel vê o mel que saiu de Jesus, que saiu do cadáver do leão, estão pegando aí, estão ligados aí? Quando ele vai, aleluia, eles pegam o mel e querem para ele. Aí eles vão dizer que a salvação é só para eles. Lembra da contenda que estava tendo, que a salvação só era para os judeus, não era para os gentios? Mas o apóstolo Paulo vai, aleluia, pregar para os gentios, vai mostrar que o mel que Sansão queria só para ele, não era só dele, era para toda a humanidade. Alava serga, alava subiadai. O mel não era só para Sansão, o mel não era só para Israel, o mel também era para a igreja. O mel também era para os gentios. Sansão vai, enxota as abelhas, o mel é meu, foi eu que matei. Ah, Jesus, foi eu que matei o Cristo. Oh, glória, isso aqui é forte demais, meu irmão. Você que está ligado com o Papai do Céu, você vai pegar agora de cheio isso aqui. Aleluia. Preste bem atenção. Quando ele vai, ele mata o leão, ele sai. Ele pode ver que ele abandona o corpo, mas quando ele vai prestar atenção, que tem uma coisa que chamou a atenção no cadáver do leão, foi as abelhas que estavam em cima do leão. Ou seja, os gentios estavam vindo para Cristo, estavam querendo a graça, recebendo o mel, bebendo do mel. Vocês estão entendendo aí? Está sendo claro aqui para os irmãos? Eles estavam bebendo do mel, se alimentando, mas Israel foi e enxutou eles, dizendo que não era para eles, era para Israel o mel. Não, o mel é para todos. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenham a vida eterna. Isso aqui é apenas uma introdução para os meus amigos e irmãos. Amém, meus irmãos? Que Deus possa abençoar. Vai ter a próxima aula. E fica ligadinho aí, que eu tenho certeza que Deus tem algo tremendo, mais e mais profundo para o seu coração. Amém? Que Deus em Cristo vos abençoe.